Então, o meu nome é Cristiano Vieira. Eu iniciei, tinha cerca de 4 anos, no Clube de Futebol União de Lamas. Fiz a minha formação lá mais ou menos até aos meus 10 anos, que foi quando comecei a jogar no Espinho. Depois de começar no Espinho, acho que foi o único, se calhar um dos únicos clubes em que eu comecei a jogar e que me deu vontade de nunca mais sair. Até hoje sou apaixonado por aquele clube. E por isso é que mais à frente faço o retorno a casa. Saio do Espinho para ir jogar no Barosa no Sub-19, tinha 17 anos, se não me engano. E depois vou para os Moris. Os Moris foi se calhar o clube que mais me acarinhou no sentido de futebol, futebol mesmo, no sentido de dar-me valor. Em termos de formação, se calhar foi o clube que mais me acarinhou, também porque os outros dois, o Espinho e o Barosa, competiam a priori por coisas maiores. No último ano de Júnior, se calhar foi o ano que mais me marcou. Uh, Fizemos 11 vitórias em 11 jogos, quase que subíamos os Moris à Nacional. E no ano a seguir fico nos Moris no Campeonato de Sabseiro. No primeiro ano de sénior, pouco tempo de jogo, saio no ano a seguir, volto ao Espinho e foi quando tive o meu maior azar. Faço uma ruptura de ligamentos, tive 2 épocas parado, voltei a sério, voltei ano passado, voltei aos Moris. Uma época difícil porque foi a minha primeira época de sénior a lutar por um lugar. Pouco tempo de jogo outra vez. Fizemos a subida de divisão, o que foi muito bom a nível de equipa. E este ano aceitei o convite do São Félix, é também o clube da minha terra, eu vivo aqui. Com um mister que já conheço bem, aceitei o convite e até agora as coisas não estão a correr mal, estou a ter tempo de jogo, estou a ter o que eu precisava. Estamos a crescer pouco a pouco e o importante é isso. Em termos de objetivos futuros, é o que eu digo. O futuro só a Deus pertence, cabe-nos a nós é trabalhar, se queremos, trabalhar para tentar alcançar algo que seja melhor do que o que nós estamos agora. E Não. como é que se dá a paixão pelo futebol? Opa, eu convivo com o futebol desde que me lembro. É uma coisa que, para mim, houve uma altura da minha vida em que eu parei de jogar antes da lesão. Foi no meu primeiro ano de sénior, quando eu comecei a trabalhar. Nos últimos meses parei porque não conseguia conciliar. E foi aí, nesses últimos meses, entre dezembro, janeiro e o fim da época, em que eu percebi que estar parado não era mesmo para mim. Eu fiz aquela escolha porque na altura era o mais importante para mim, ter algum rendimento, não depender dos meus pais, era importante para mim. Mas após iniciar outra vez a época, eu procurei logo voltar ao ativo. É uma coisa que é mesmo importante para mim, não consigo conviver sem o futebol. Por isso, eu não te consigo dizer quando é que iniciou, porque foi muito cedo. Consigo dizer-te que desde que iniciei, que foi entre os 13 e os 4 até hoje, é uma coisa que para mim é muito difícil viver sem. É a única coisa que eu consigo dizer. Por que é que tu escolhes o teu primeiro clube, o União de Lamas? Porque eu, quando era miúdo, vivia com os meus avós e com a minha mãe. Nós vivíamos em Santa Maria de Lamas, era o clube que era mais perto, uh, e nós iniciamos, e eu iniciei lá, a escolha da minha mãe, bem ou não, foi um clube que me fez crescer muito, que me ensinou muita coisa até entrar no nível de Espinho, ensinaram muita coisa. Quer a nível de futebol, quer a nível de mentalidade competitiva, porque supostamente a nossa equipa, a minha linha, ou seja, a linha de 2000, se calhar era a equipa mais competitiva da formação na altura, e era muito gratificante para mim, que era miúdo, eu lembro muito bem disto. Nós irmos jogar, por exemplo, contra o Feirense, contra equipas que a priori eram muito mais competitivas que nós, e lutarmos e ganharmos, às vezes perdermos outras, o que é normal. Mas foi aí que eu aprendi que se
calhar o símbolo pode dizer alguma coisa, mas não diz tanto quanto a vontade dos jogadores que estão do outro lado. É essa a frase que acabaste de dizer. É aquilo que te resumes o que te fica do Lamas. Exatamente. É muito isso. Tanto do Lamas como em qualquer outro clube, porque sempre que nós jogamos, eu acho que até em qualquer realidade nós vamos jogar sempre contra alguém que vai ser melhor que nós. A não ser que eu esteja no Real Madrid, vou jogar sempre contra alguém que vai ser melhor que eu. Mas acho que a vontade de querer fazer alguma coisa especial ou melhor do que a realidade que nós temos neste momento dita sempre muita coisa dentro do jogo. Umas vezes temos mais sorte, outras vezes não, mas é mais por aí. O que é que significou para ti representar o Lamas? É orgulho porque é o clube da minha terra. Não é bem da minha terra, mas é orgulho porque é o clube da minha família, onde vivem os meus avós. É uma coisa muito familiar para mim. Se calhar significa família, família no sentido de a minha família mais apegada, a família com quem eu cresci, é de lá. A minha recordação de jogar no União de Lamas é a recordação de ter constantemente o meu avô, como era literalmente ao lado de casa, a gritar por mim, mas isso é uma recordação muito bonita. E ele mesmo agora vai gritar por mim aonde quer que seja, mas na altura era constantemente, sempre, porque era ali ao lado de casa. E ele já tem idade, não tem idade para sair todos os dias ou quando lhe apetece, ele vier ao lado de casa e a melhor recordação que eu tenho é todos os jogos, o meu avô estava lá a gritar por mim. Por isso é que me lembra muito da minha família. O que é que significa para ti teres o teu avô a gritar o teu nome? Vou ser sincero, eu no início tinha um bocadinho de vergonha, também era miúdo, ouvir o meu avô a gritar lá, do lado de fora, vai Cristiano, não sei o que, não sei o que mais. Até chegar a um ponto em que já era mais orgulho do que vergonha, porque pouca gente neste momento tem a sorte de ter os nossos avós vivos. E eu tenho a sorte de ter o meu avô vivo e tenho a sorte do meu avô ser uma pessoa cheia de pujança. Era muito bom e continua a ser, a qualquer lado que eu vá. Se ele vier comigo é sempre um prazer e é um orgulho. O que é que tu te mudas para o Espinho? E eu mudo para os filhos porque uh, não foi por vontade própria, foi mais por necessidade e porque o meu padrasto na altura era o coordenador da União de Lamas. Aconteceram coisas que não foram nada bonitas com ele e eu acho que foi um bocado de. Eu, como miúdo, queria continuar ali, mas como filho dele, não queria. Não sei se me estou a fazer entender. O Espinho foi um bocado. Eu moro em São Félix, nessa altura já morava em São Félix, e o Espinho era o clube ali à beira. Teve na altura a probabilidade de Fiéis, mas o Espinho foi o primeiro clube onde eu fui treinar e foi de onde eu não quis mais sair. Ahm, Identifiquei-me muito com a maneira de ser das pessoas de lá, pessoas que lutam muito, pessoas que dão muito valor a pouca coisa. É um clube muito humilde, é um clube que se calhar não tem tantas possibilidades como, por exemplo, o Lourosa, mas é um clube que a mística é muito diferente e por isso é que eu digo que até hoje eu amo aquele clube, porque é um clube que me vai ficar sempre marcado. Foi por isso que te fez continuar durante algum tempo no Sim, Espinho. sim. Até dos 10 aos 17 anos, ou seja, 7 anos da minha formação, foi lá que eu competi. E vou ser muito sincero, eu na altura saí um bocado porque tinha de ser. A minha equipa também, tive muitos jogadores da minha equipa que saíram e eu era miúdo, tomei uma decisão também de ir para o Barossa, que não me arrependo porque também sempre fui bem tratado lá, o que para algumas pessoas é um bocado estranho porque Espinha e Barossa é muita rivalidade, mas não tenho nada que apontar, fui sempre muito bem tratado no Barossa também.
não me arrependo da escolha que fiz, fez-me crescer muito como jogador também competir no Lourosa, até porque eu era um menino, era o mais novo, e deu-me se calhar muitos trunfos para a época que eu veio a seguir. O que é que te acrescenta o Espinho à tua carreira? O Espinho acrescentou-me, se calhar, a mentalidade que eu tenho de agora de não desistir. Como é que eu hei de explicar? Nós, como tivemos equipas muito competitivas, havia vezes que eu jogava mais, houve um ano que eu quase não joguei e foi esse ano que me fez crescer mais. Foi o ano em que eu disse: olha, ok, eu tenho que trabalhar muito para jogar aqui. E foi o que eu fiz, nunca desisti, trabalhei, acabei por jogar. No ano a seguir, se calhar até saí para uma realidade mais engraçada. O Espinho para mim é mesmo o significado de trabalho, não desistir. Foi aí que eu aprendi, até pela idade em que eu fui para lá e a idade em que eu saí, entre os 10 e os 17 anos, em que nós ganhamos um bocado de maturidade. Foi aí que eu aprendi que para ter alguma coisa eu tinha de trabalhar porque ninguém me ia dar nada. Foi por isso que te fez sempre regressar ao Espinho. Exatamente. Eu regressei ao Espinho, não só por isso, mas porque eu ganhei uma paixão enorme por aquele clube. Vai ser sempre o clube da minha terra, entre aspas, e o clube do meu coração, porque os meus amigos são quase todos de lá. Andei lá na escola nos meus últimos anos de formação. E pronto, opa, é o que é. Vai ser sempre um clube em que eu ia ver e dentro do estádio tão velhinho que era, sentia-me em casa. Falaste da mudança do Lourosa e que não te arrependes. Achas que o Lourosa apareceu porquê na tua carreira? E eu acho que acaba por ser um bocado pelo trabalho demonstrado. Acho que nada nem ninguém nos dá nada. Ahm, o Lourosa aparece a falar comigo e com um dos meus melhores amigos na altura, e que até hoje é um dos melhores amigos. Falaram com os dois. Nós também, a verdade na minha realidade é que eu também já estava a pensar em sair, pelas razões que eu disse, tive colegas meus que saíram, e pronto. Não me arrependi, acho que foi até por mérito próprio que essa oportunidade surgiu. No Lourosa, se calhar das equipas mais competitivas com quem eu já joguei foi lá. Se calhar das equipas onde eu tive de lutar mais para ter espaço. Mas também, se calhar, onde eu convivi com essa realidade de competitividade extrema. Não a nível, se calhar, de Futebol Clube do Porto, mas era um nível muito alto de competitividade. E pronto, o Barossa acrescentou-me isso. Acho que o ano que eu estive lá me fez bem para, tal como no Espinho, aprender que eu tenho de lutar por aquilo que eu quero e que eu posso ser bom, mas vai existir sempre alguém que se calhar vai ser melhor. E não é isso que dita quem joga ou não, se calhar dita quem trabalha mais ou não. Foi por aí. Acho que é uma das coisas que eu aprendi no Borosa, até porque era mais novito que os outros e o facto de eu jogar era sempre gratificante, porque como eu era o mais novo, se eu jogava é porque tinha valor. Acho que era mais por aí. O que é que achas que os Moris ainda fica na tua carreira e nos teus dias e no dia de hoje? Para ser muito sincero, os Mourinhos, eu só saio do Orosa para os Mourinhos porque o meu treinador do Orosa, o que iniciou a época comigo, acabou por assumir os Mourinhos no ano a seguir. Opa, e ele ligou-me, era uma pessoa com quem eu me identificava muito em termos de trabalho e de saber estar, e acabei por aceitar o desafio, o que foi muito engraçado, porque não foi só isso que me levou, o que me levou para lá, e tu vais perceber com a conversa que nós tivemos até hoje, foi que praticamente quase se calhar 7 ou 8 jogadores da minha equipa de formação de Espinho se juntaram, mas nos Moris e não no Espinho. E fizemos uma equipa muito competitiva. Uma das coisas que me fez ficar lá e que me fez ir
foi também o facto da competitividade. É o que eu acho que qualquer pessoa que quer evoluir procura, é fazer parte de uma equipa competitiva e que trabalha a sério. E eu sabia que ele ia ter isso. E sabia que nós íamos ser o fator surpresa dessa série. De certeza, com a equipa que nós tínhamos e com a competitividade que nós apresentávamos, opa, não consegui dizer que não. Era uma coisa com quem era um projeto com que eu me identifiquei e acabei por aceitar. Foi aqui nos momentos que tu tiveste a lesão. Como é que foi Não, para, como é que foi para ti estar lesionado? se calhar foi das fases mais difíceis da minha vida até hoje. No sentido de, primeiro, eu andei com a lesão cerca de 3 meses, porque pensavam que era uma entorse do joelho. Depois vim a ver que era mesmo uma ruptura. E tive parado cerca de 2 épocas. O momento em que eu sei que vou ser operado, se calhar é dos momentos que mais me marca. Lembro-me perfeitamente de ser numa manhã a chover, torrencialmente, eu ir ao médico e ele, após 3 meses, não saberem o que é que eu tinha, e ele, em 15 segundos, dizer-me que eu tinha uma ruptura, que ia ter de ser operado. Se calhar esse foi o maior choque para mim, foi levar que aquilo assim, de repente, porque eu não estava à espera, não é? Se eu andei 3 meses a fazer reforço, supostamente era uma entorse, chego lá e é uma ruptura, foi um impacto muito grande. Um, depois, depois da operação, acho que foi mesmo a parte em que eu tive de ser mais forte, porque fui operado na altura do Covid, os meus pais não me podiam visitar, e eu não me conseguia levantar sozinho, e eu não conseguia ir à casa de banho sozinho, e eu não conseguia dormir bem à noite porque me sentia impotente, e foram 5 dias internado que eu estive, em que passei muito mal e passei sozinho. E se calhar foi aí que eu sou um bocadinho o homem que eu sou hoje. Nesse espaço de 5 dias, se calhar cresci mais do que em alguns anos que eu vivi na minha vida até hoje. E até me custa um bocado falar disto, mas acabou por ser uma aprendizagem. O facto de eu não conseguir fazer nada sozinho acabou por me dar valor à minha autonomia que eu tenho agora e que tinha antes. Por isso é que, depois da lesão, quando eu comecei a recuperar, tive quase 4 meses sem fazer nada. Aos 4 meses comecei a correr, e tive mesmo para desistir, porque quando comecei a correr eu mancava muito, tinha muitas dores. Uh, 4 meses tinha muitas dores, 5 meses tinha muitas dores, 6 meses tinha muitas dores, e começou a mexer na minha cabeça, começou-me a dizer que se calhar já estava na hora, e que o que aconteceu, podia ter sido por esse motivo. Mas felizmente tive amigos e tive família e tive a minha cabeça que me disse que desistir não era opção, porque se eu passei pelo sofrimento todo que passei para voltar a jogar, não ia ser depois de passar pelo sofrimento que ia desistir. Pá, continuei, acabei por pesava 72 quilos quando me lesionei, quando voltei a jogar estava com 95. Tive de passar por um processo de perda de peso também. Foi tudo muito difícil, mas acabou por se calhar me deixar com a mentalidade que eu tenho agora, que é, opá, aconteça o que acontecer, quer dizer alguma coisa, e se eu estou agora a competir foi porque eu tenho de me dar valor a mim, porque eu lutei muito para isso acontecer. Mas sim, foi muito difícil. A verdade é que depois é gratificante, depois de passar por uma cena tão. Eu acho que há poucas pessoas que percebem o que é passar por uma ruptura de ligamentos. Nós ouvimos, não é? Eu também ouvia muitas vezes o que era uma ruptura de ligamentos e que era 8 meses de recuperação, mas são 8 meses muito difíceis. Ficar sem fazer o que nós queremos, não sendo por escolha própria, é muito difícil. Uma coisa é eu dizer, olha, não quero saber disto para nada, e depois arrependo-me e volto. Ali não tinha voltado à área, não podia fazer nada. Não fazia e ponto final, tinha de recuperar. A altura mais difícil, depois da recuperação, foi voltar a treinar e não me sentia capaz. Quando estás na lesão e tu falaste muito da competitividade nos clubes por onde tu passaste na tua formação, esse lado teu competitivo regressou em algum momento?
quando estava lesionado, na altura de recuperação, acho que foi esse, acho que foi esse lado competitivo meu que me fez não desistir até. Porque, para te dar um exemplo, eu aos 4 meses, a minha operação foi diferente. Foi com o tendão do quadríceps, ou seja, eu não fazia reforço muscular como 90% das pessoas fazem após a operação, eu não fazia. Só comecei a fazer 4 meses depois, ou seja, esses 4 meses, se eu não tivesse vontade, eu ia ficar parado. E eu, nos 4 meses em que não podia treinar a perna, eu entrei para o ginásio e treinava a parte superior sozinho. Depois tive um PT que me ajudou muito, treinei com ele, que é o Xavi. Treinei com ele só a parte superior para me manter em forma. E lá está, depois é uma altura de fases. É uma fase em que eu desanimei e desisti de ir para o ginásio e que eu engordei. Depois bati na cabeça e disse que isto não podia ser assim. E voltei ao ginásio e a treinar a sério. E foi quando eu perdi peso outra vez e voltei a ficar minimamente em forma. Mas é uma lesão muito complicada que, mesmo hoje, 3 anos depois, eu sinto que ainda me limita um bocadinho. Que já, pelo menos a nível mental, é o mais difícil de ultrapassar. A nível físico já não, já me sinto bem, mas a nível mental é o mais difícil de ultrapassar. O que vai passando com o andar da carruagem, atenção, eu hoje já estou muito mais à vontade para falar disso e para competir com isso do que ano passado, e espero que para o ano esteja ainda mais acima, não é? Como é que foi para ti, quando agora vamos falar de coisas alegres, quando tu estás nos Moris e vais te estrear como sénior, como é que foi para ti estreares como sénior? Opa, no meu primeiro ano os Moris era Sabseg, era como se fosse a elite do Porto, e estar no primeiro ano no Sabseg para mim se calhar deu-me aquela motivação extra de dizer, olha, o teu trabalho valeu a pena, continua a trabalhar que pode ser que tu consigas alguma coisa bonita. Foi muito bom. De um leque de jogadores tão bons que nós tínhamos na formação, ser um dos escolhidos, foi muito bom, foi muito gratificante, fiquei muito feliz, tinha a minha família no jogo da apresentação a ver o meu jogo, é uma lembrança bonita. Como é que foi para ti ser sénior no clube da tua paixão? Pá, foi muito bom. Eu lembro-me que na primeira semana eu tinha assinado por outro clube quando houve a ligação do Espinho. E eu tive mesmo para dizer que não, porque já me tinha comprometido. Mas, opá, eu gostava tanto do Espinho que acabei por. Pronto, como é que eu tenho de dizer? Voltar ao Espinho foi mesmo uma escolha minha, atenção. Foi uma coisa que eu não O amor consegui falou dizer. mais alto. Sim, eu não consegui dizer que não. Eu lembro-me que na minha apresentação, quando fui apresentado, foi uma novidade para toda a gente, porque pouca gente sabia que eu ia voltar, foi muito bonito. Voltei a ver pessoas de quem eu gostava muito, uma pessoa de quem eu vou gostar sempre, que é o Tó, que é um diretor lá de Espinho, voltei a conviver com ele. Foi muito bonito e especial. Foi muito bonito e especial. Como é que surge agora o São Félix da Marinha? O São Félix surge após a minha subida de divisão pelos Moris. Eu não ia ficar nos Moris porque tive pouco tempo de jogo, estava a voltar da lesão. Uh, e surge uma mensagem do Mister César, que curiosamente já tinha sido meu treinador, no meu primeiro ano de sénior dos Moris. Surge a mensagem dele. Eu já tinha outras propostas e já estava quase apalavrado com outra equipa da primeira de Aveiro, mas já conhecia o homem, já conhecia a maneira dele ser e sabia que dali ia ter competitividade. Se calhar foi um dos fatores que me fez escolher o São Félix. Outro foi o facto de ser à beira de casa, acaba por ser um bocado o clube da minha terra, porque é onde eu vivo. E não me arrependo nem um bocadinho da escolha que eu fiz.
porque para além de ter uma equipa muito competitiva, tenho uma equipa de pessoas muito boas. Um balneário de pessoas com quem eu me identifico muito, um balneário jovem, que para uns pode ser mau, mas eu acho que acaba por ser, o facto de sermos jovens, damos mais ouvidos às vezes porque queremos evoluir. Pronto, e tenho um balneário jovem, tenho um balneário com quem eu me identifico, tenho o homem que tem uma maneira de trabalhar com a qual eu me identifico, e pronto, não me arrependo. Tu disseste que não tinhas nenhum arrependimento em tudo aquilo que tu fizeste na tua carreira. Há de Sim. facto algum arrependimento? No que fiz até hoje, eu acho que não. A única coisa, eu não me arrependo de nada que fiz, arrependo de coisas que eu não fiz. Que foi o facto de só dar trabalho, só dar valor ao trabalho fora de campo depois de me lesionar. Saber que tinha de trabalhar muito mais que os outros para poder voltar a competir e ser eu a ser escolhido para o 11 foi uma coisa que eu aprendi com a lesão. Trabalhar fora do futebol era uma coisa que para mim era impensável fazer antes, porque ia treinar e chegava, treino de futebol, agora não, agora treino fora, treino para melhorar, treino para não voltar a ter lesões. Acho que foi uma das coisas que eu aprendi com a lesão. É uma coisa que eu me arrependo de não ter feito, mas tudo que eu fiz até hoje foi levou-me ao que eu estou agora. Se calhar podia ter tido escolhas melhores e se calhar estava noutro patamar, mas assim o fiz foi por alguma razão e porque eu tinha de aprender com algumas coisas. Qual que é a palavra que define a tua carreira? Eu acho que é mesmo resiliência, o facto de nunca ter desistido após as dificuldades que eu tive. Acho que é mesmo. Não, poderia ser outra, poderia ser trabalho, mas trabalho podia definir a minha carreira e podia nunca me ter lesionado e nunca ter passado pelo que passei. Acho que resiliência pelo que eu passei, que atenção, não é o fim do mundo, mas é uma coisa muito difícil de se passar, principalmente na altura em que foi do Covid, em que tive de passar aquele tempo sozinho, em que tinha de ir à fisioterapia sozinho, porque os meus pais não me podiam levar por causa de Covid e essas coisas todas. Sim, se calhar resiliência pelo facto de nunca ter desistido e ter trabalhado ainda mais para poder hoje estar num nível minimamente competitivo. Que palavra é que define o futebol? O futebol para mim é uma paixão, não tem outra palavra. É paixão pelo jogo, é paixão pelas pessoas que eu conheço, é paixão pelo convívio, pelo balneário. É o sítio onde se calhar me limpa a cabeça de muita coisa que acontece na minha vida fora disso. É isso. Futebol para mim é paixão, é saber, é ter a certeza daquilo que nós queremos. E eu, a única, eu desde miúdo que posso ter muitas dúvidas naquilo que eu queria ser, naquilo que eu queria ser quando fosse grande. Ser um futebolista nunca foi dúvida nenhuma, foi sempre uma das coisas que eu quis sempre. O que é que te falta fazer no futebol? O que é que me falta fazer no futebol? Falta-me fazer tanta coisa no futebol. Tenho 23 anos, acredito que nunca é tarde para darmos um passo grande. O que me falta fazer no futebol é, sem dúvida, levar o meu avô a ver num estádio da Primeira Liga ou da Segunda Liga. Num, como é que eu tenho a dizer? Eu, quando digo Primeira e Segunda Liga, se calhar até estou a ser um bocado mesquinho, não é isso que eu quero dizer. O que me falta fazer no futebol é levar o meu avô a ver-me num estádio de nível profissional, competitivo, top. É o que eu quero fazer no futebol, é um dos objetivos que eu tenho, é levar o meu avô e o resto da minha família a ver-me no estádio. Posso até estar a jogar no São Félix para a taça contra o Futebol Clube do Porto, atenção. Mas só o facto do meu avô e da minha família me irem ver ao Dragão a jogar contra o Porto ia ser uma coisa muito especial para mim e é uma coisa que eu procuro. Que mensagem que deixavas ao Cristiano que estava a começar a dar os primeiros passos no futebol? Se calhar ia dizer que não ia ser nada fácil, que ia passar por uma das maiores dificuldades que um atleta pode ter,
mas que para continuar com a maneira de ser dele, para continuar com a humildade dele e com a vontade de ser melhor. Acho que era uma das coisas que eu me dizia a mim próprio, numa versão mais nova. Porque de resto, sempre fui um miúdo que não criou problemas, graças a Deus. Sempre fui um miúdo que nunca criou problema com o treinador por não ser escolhido. Por isso, era mesmo dizer ao miúdo que tinha um orgulho de ter sido, que, opa, não desistas, tu vais passar por muitas dificuldades, se calhar uma das piores, mas vais dar a volta por cima. E mais à frente vai ser gratificante para ti.